Eu tinha 63 anos quando fui expulsa da casa que eu mesma ajudei a construir. Não com cimento, mas com sacrifício. Ainda lembro do instante exato, a porta batendo atrás de mim, o som oco reverberando pelo corredor estreito e o olhar de desprezo da minha nora, Camila, queimando como brasas frescas sobre a minha pele enrugada. Bruxa velha, ela cuspiu, com o rosto contorcido de raiva, enquanto segurava o braço do meu filho, Daniel, como quem impede um cachorro assustado de fugir. E eu sorri. Um sorriso que eles nunca entenderam. Um sorriso que nasceu não da bondade, mas do cansaço. E de algo mais. Algo que, naquele momento, nem Daniel desconfiava, mas que mudaria tudo mais tarde. A rua estava fria, o céu nublado, e eu segurava minha pequena mala com as duas mãos, como se ela fosse o último vestígio de dignidade que me restava. Minhas pernas tremiam, mas não era de medo, era de lembrança. Porque, enquanto caminhava, cada passo me trazia de volta aos dias em que eu acreditava que amor, esforço e renúncia eram suficientes para manter uma família unida. Mas eu estava enganada. Eu havia usado toda a minha aposentadoria, dinheiro conquistado com suor e noites mal dormidas, para ajudar aquele casal a respirar quando a vida parecia pesada demais. E mesmo assim, fui tratada como um peso morto. Engoli o ar frio e senti algo apertar dentro do peito, mas me mantive firme. Ainda não era hora de derramar lágrimas. Eu sabia que elas viriam, mas não ali, naquela rua estreita onde tantas vezes eu empurrei o carrinho do Daniel quando ele ainda usava fraldas. Mas antes de eu continuar, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe a sua curtida. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. E comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Agora, vamos continuar. Quando virei a esquina, deixei para trás não apenas a casa onde morei nos últimos anos, mas também tudo o que eu acreditava saber sobre gratidão. Eu sempre imaginei que família fosse algo forte, resistente, imbatível. Contudo, aos poucos, fui percebendo que algumas relações são como porcelanas finas. Basta uma mão descuidada para que se esmaguem contra o chão. Daniel, meu único filho, cresceu entre dificuldades. Fui mãe e pai, professora, cozinheira, enfermeira e até mecânica quando ele precisou. Trabalhei em 3 casas de família por quase 15 anos e, em seguida, passei para uma vaga fixa como assistente em um pequeno escritório de advocacia. Não ganhava muito, mas aprendi muito, e não apenas sobre documentos, contratos e testamentos. Aprendi sobre as pessoas, sobre a ganância que se esconde nos sorrisos mais luminosos, sobre os interesses enterrados nos abraços mais apertados. Mas, acima de tudo, aprendi sobre silêncio. O silêncio pode ser um aliado poderoso. E ao longo dos anos, eu me tornei especialista em ouvir mais do que dizia. Quando Daniel conheceu Camila, eu tentei gostar dela. A moça era bonita, educada, falava bem, tinha ambições. Eu entendi o encanto. No começo, pensei que sua determinação fosse apenas juventude demais, energia demais. Depois, percebi que era sede. Sede de controle, de atenção e, acima de tudo, de aprovação. Ela precisava ser admirada. E Daniel, apaixonado, entregava tudo a ela sem hesitar. Eu, por outro lado, fui percebendo aos poucos que minha presença a incomodava. Não era algo explícito, não no início. Eram comentários soltos, olhares atravessados, pequenas farpas escondidas em frases gentis. Como aquela vez em que ela disse, sorrindo, "Dona Irene, a senhora é tão boa, quase não parece do interior." Eu ri, mas aquela frase nunca me saiu da cabeça. Eu guardava minhas dores em silêncio porque acreditava que um dia ela aprenderia a me respeitar, porque eu ajudava, porque eu cuidava, porque eu estava ali por eles. Quando eles perderam o emprego quase ao mesmo tempo, fui eu quem abriu mão do pouco que tinha guardado para que não faltasse comida. Quando a conta de luz atrasou por 3 meses, fui eu quem pagou. Quando o carro deles quebrou, fui eu quem pegou um empréstimo para consertá-lo, mentindo para o gerente que era para cuidar da minha saúde. Quando o aluguel subiu, fui eu quem disse, "Venham morar comigo." E assim começou o fim.
No começo, Daniel até tentou resistir, mas Camila tinha o poder de manipular com palavras suaves que picavam como marimbondos. Ela queria minha casa, mas não queria a mim. E eu, cega pela ideia de manter meu filho por perto, aceitei condições que magoaram pedaços profundos da minha alma. Eu me tornei uma hóspede na minha própria vida. Talvez tenha sido por isso que, no dia da expulsão, eu não chorei. Porque, no fundo, a Irene que eles conheciam, a Irene que se curvava, que cedia, que acreditava que amor sempre vence, essa Irene já estava morrendo havia muito tempo. Quando cheguei ao ponto de ônibus, me sentei no banco frio de metal e finalmente deixei que meus ombros relaxassem. Senti o vento bater no rosto e lembrei do sorriso que dei ao ser humilhada. Um sorriso que Camila interpretou como derrota, mas não era. Era a semente de algo que ela ainda não imaginava, porque naquele momento, enquanto eu observava o horizonte distante, percebi uma verdade que mudaria o rumo da minha história. Eles acharam que me expulsaram, mas na verdade, me libertaram. E eu estava pronta para fazer algo grandioso. Quando conheci Camila, ela tinha apenas 24 anos, mas carregava nos olhos a ambição de uma mulher que já havia decidido o mundo que queria dominar. Eu a observei pela primeira vez no portão da minha casa, quando Daniel a levou para um almoço de domingo. Ela desceu do carro, ajeitando o cabelo com a ponta dos dedos, como se cada fio tivesse uma posição estratégica, calculada. Não era vaidade comum, era uma espécie de coreografia. O tipo de gesto de quem sabe o efeito que causa. Ela sorriu para mim, e eu senti que aquele sorriso tinha camadas. Prazer, dona Irene. Daniel fala muito da senhora. Eu respondi com outro sorriso. Sincero, cansado, acolhedor. Naquele momento eu estava disposta a gostar dela. Eu queria, de verdade. Afinal, qualquer mãe que tenta criar um filho sozinha sabe o alívio que é acreditar que ele encontrou alguém para caminhar ao lado. E Daniel parecia feliz. Tão feliz. Nas primeiras semanas, Camila me tratou com gentileza estudada. Não era frieza, mas não havia espontaneidade. Ela me chamava de sogra querida com a boca, mas seus olhos mediam cada detalhe. Minha roupa simples, meus gestos contidos, o jeito que eu misturava o feijão enquanto cozinhava. Eu senti que ela tentava descobrir exatamente onde eu me encaixava na vida que ela planejava com meu filho. E principalmente onde eu não me encaixava. No entanto, eu me aproximava mesmo assim. Queria fazer parte. Queria ser útil. Queria ver o futuro dos dois florescer. Com o tempo, ela foi deixando escapar pequenas faíscas do que realmente era. É curioso como a verdade sempre encontra uma brecha para vazar, mesmo quando tenta se disfarçar de doçura. Uma delas surgiu num comentário aparentemente inocente, feito logo após o almoço, quando eu e Daniel lavávamos a louça. Dan, ela disse, olhando para a pia cheia de água ensaboada. Um dia a gente podia reformar essa cozinha. Deixar mais moderna. Moderna? Perguntei rindo. Mas ela funciona tão bem. Ela sorriu de lado. Funciona, dona Irene. Mas é antiquada. Parece casa de gente simples. A frase entrou em mim como uma farpa fina. Não sangrou por fora, mas ficou ali, doendo a cada movimento. Ainda assim, sorri. Eu sempre fui simples mesmo. Daniel ignorou, talvez por ingenuidade, talvez por hábito de evitar conflitos. Ele sempre odiou discussões, desde menino. Preferia calar a bater de frente. E Camila sabia. Ela sabia exatamente como escolher as palavras para que ele não percebesse que havia algo errado. Com o tempo, a ambição dela começou a moldar a rotina do casal. Camila falava de promoções, cursos, viagens futuras, móveis caros que ainda nem existiam. Era como se ela estivesse sempre criando uma versão alternativa da vida onde tudo era perfeito e onde eu, inevitavelmente, não tinha espaço. Ainda assim, tentei me aproximar. Convidei-a para fazer bolos comigo, para caminhar no parque, para conversar sobre a vida. Mas Camila mantinha um distanciamento elegante, quase profissional. Ela falava de si mesma com fluidez, mas quando o assunto era minha história, minha juventude difícil, meu trabalho duro, ela sorria polidamente, como quem escuta algo irrelevante. Eu deveria ter percebido ali, naquele começo, que a relação seria frágil. Mas a verdade é que mães enxergam o que querem enxergar quando o assunto é o único filho. E Daniel parecia encantado. Ele a defendia em tudo.
Dizia que ela era apenas espontânea, que ela era brincalhona, que eu interpretava demais. Eu calava, porque o que eu queria, mais do que qualquer coisa, era vê-lo feliz. E por algum tempo, ele foi. Mas logo vieram os primeiros sinais das rachaduras, e vieram como farpas capazes de rasgar qualquer esperança. Lembro de uma noite específica, quando fui visitá-los no apartamento minúsculo onde moravam no começo do casamento. Levei um bolo simples de cenoura, como costumava fazer, e bati na porta. Daniel abriu sorrindo, mas Camila, ao me ver, resmungou baixo. Rafa, eu te disse para avisar que eu ia ter reunião online. Eu pedi desculpas, claro. Sempre pedi. E ela respondeu com aquela voz doce que mais parecia veneno diluído em mel. Não precisa pedir desculpas, dona Irene. Só tente avisar antes, tá? Pra gente se organizar. Eu ofereci o bolo, mas ela nem tocou. Deixou-o sobre a mesa, como quem deixa um objeto sem valor. Na semana seguinte, encontrei o mesmo bolo, seco, embolorado, no lixo. Não chorei. Não naquele dia. Camila era o tipo de pessoa que precisava controlar o ambiente ao redor. Controlar as opiniões, as ideias, os gestos alheios. E cada vez que Daniel discordava de algo, ela usava uma mistura perigosa de lágrimas, silêncio estratégico e frases cuidadosamente escolhidas como: eu só queria ser prioridade. Você nunca me ouve. Eu sou a última da sua lista. Se a sua mãe não gosta de mim, é porque eu não sou boa o bastante. E Daniel, emocionalmente vulnerável, sempre acabava cedendo. E eu, cada vez mais, me tornava o problema invisível. Foi aí que a convivência começou a mudar. Camila passou a apontar tudo o que eu fazia e tudo o que eu não fazia. Criticava meu jeito de dobrar toalhas, de organizar a geladeira, de limpar a cozinha. Fazia questão de dizer, sempre na frente de Daniel: Daniel, sua mãe é boa, mas o jeito dela é ultrapassado. E quando ela dizia isso, olhava diretamente para mim, com um sorriso que não era sorriso, era provocação. Mesmo assim, eu ainda tentava amá-la. Tentava entender a mulher por trás daquela camada de arrogância. Talvez fosse insegurança, talvez fosse medo de perder o que conquistou. Ou talvez fosse apenas a verdadeira Camila emergindo aos poucos. Mas o pior ainda estava por vir, porque a mulher que eu tentei amar se transformaria, lentamente, na mulher que destruiria a paz da minha vida e me obrigaria a renascer. As primeiras farpas vieram suaves, quase imperceptíveis, como fios soltos que se desprendem da bainha de um vestido antigo. No começo, ninguém repara. Mas, quando se dá conta, o tecido inteiro já está ameaçado de se desfazer. Foi assim que comecei a perceber a mudança no ar entre mim e Camila. Uma mudança que, embora silenciosa, era tão afiada quanto lâmina recém-amolada. Lembro de um dia específico, um sábado ensolarado, quando Daniel decidiu fazer churrasco no quintal. Ele sempre adorou esses momentos, desde garoto. Assar carne, ouvir música e contar histórias era para ele a forma mais doce de dizer: eu estou em paz. Eu cortei os legumes, preparei a farofa, organizei a mesa com carinho. Já tinha até separado uma toalha bonita, bordada à mão por minha mãe, décadas atrás. Mas quando Camila apareceu na cozinha, cruzou os braços e disse: Irene, você realmente vai usar essa toalha? Vou por quê? Perguntei sorrindo. Ah, nada, respondeu dando de ombros. É que parece toalha de festa de igreja antiga. Mas, tudo bem, foi apenas um comentário. Simples, pequeno, mas senti o espinho fincar no peito. Não pela toalha, mas pelo desprezo disfarçado. O tipo de crítica que não condena diretamente, mas humilha nas entrelinhas. A partir dali, esses comentários começaram a se multiplicar como formigas em açúcar. De repente, tudo o que eu fazia parecia inadequado aos olhos dela. Se eu cozinhava, era comida pesada demais. Se arrumava a casa, era jeito ultrapassado. Se comprava algo para o lar, era desnecessário. E Rafael, Daniel, meu menino parecia cego, ou talvez quisesse estar. Sempre que eu insinuava que algo estava errado, ele desviava o olhar, desconversava, abraçava Camila e dizia: Mãe, vocês só precisam se entender. É só questão de convivência. Mas não era. Eu sentia. Os dias foram passando e o ambiente dentro da casa começou a ficar denso.
Eu acordava mais cedo do que eles, fazia café, deixava tudo arrumado, e mesmo assim Camila encontrava uma forma de reclamar. Lembro-me de um café da manhã em que, enquanto Daniel tomava suco e lia as notícias no celular, Camila olhou para a mesa e soltou: "Nossa, Irene, você ainda coloca açúcar no porta-açúcar? Hoje em dia, ninguém faz mais isso. O pessoal usa sachê, é mais higiênico." Eu respirei fundo. Meu bem, eu faço assim desde sempre. Funciona tão bem? Pois é. Antigamente tudo funcionava bem, né? Daniel não ouviu, ou fingiu não ouvir. Eu apenas continuei mexendo o café. Mexi tanto que quase tirei o esmalte da colher. Com o tempo, fui me lembrando de feridas antigas que eu achava que já estavam cicatrizadas. Minha mãe, por exemplo, era uma mulher dura, ríspida, que mal sabia demonstrar afeto. Sua forma de me ensinar era apontando meus erros, um por um, como quem mostra falhas em um muro recém-pintado. Eu cresci ouvindo que tudo o que eu fazia estava errado. E por isso, quando Camila começou a repetir esse padrão, algo dentro de mim se contraiu de uma forma que eu não sentia havia anos. Era como ouvir minha mãe falando através da boca da minha nora. A diferença é que agora eu era adulta. Eu tinha vivido. Eu sabia quem eu era. E ainda assim, cada farpa dela encontrava um lugar vulnerável onde doía mais do que deveria. As discussões começaram tímidas, escondidas sob camadas de passividade. Em um fim de tarde, por exemplo, estávamos todas na sala. Eu dobrando roupas, Camila mexendo no celular e Daniel assistindo TV. Sem olhar para mim, ela comentou: "Irene, você poderia dobrar as toalhas como eu ensinei, né? Assim ficam mais bonitas." Eu a encarei. "Eu dobro assim desde sempre, Camila. Ficam boas." Ela sorriu de lado. "Ficam normais. Eu gosto de coisas bonitas, de organização de verdade." Daniel levantou a cabeça na hora, percebendo o clima. "Gente, por favor, vamos manter a paz, né?" Camila colocou a mão no peito, como se fosse vítima. "Eu só estou tentando ajudar." E ali estava a armadilha. Ela sempre fazia isso. Criava a situação, atacava com educação venenosa, e quando Daniel intervinha, se colocava como inocente. E eu virava a vilã desnecessariamente sensível. Mas as farpas não vieram apenas na forma de comentários, vieram também em pequenas ações calculadas. Como quando ela começou a esconder objetos meus, chinelos, toalhas, panelas, para depois dizer que eu tinha memória fraca. Ou quando ela reorganizava a cozinha inteira, e se eu colocasse algo no lugar antigo, ela ria e dizia: "Ai, Irene, você não se adapta nunca, né?" Aos poucos, a casa deixou de ser casa. Virou território inimigo. Eu me sentia caminhando descalça sobre vidros quebrados. Qualquer movimento podia cortar. Qualquer palavra podia ser interpretada como afronta. E o pior é que eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu exagerava? Será que eu estava sensível demais? Será que envelhecer me tornara frágil? Mas não. Eu sabia, lá no fundo, que aquilo não era da minha cabeça. Eu reconhecia a crueldade silenciosa. Eu cresci com ela. Eu trabalhei com pessoas que a dominavam como arte. Eu sabia identificar manipulação quando via. E Camila era especialista nisso. Mesmo assim, tentei manter a paz. Tentei amá-la. Tentei entender. Tentei respirar. Mas as farpas que começaram suaves logo se tornariam lanças. E quando percebi, já estava ferida demais para seguir calada. As farpas foram apenas o começo. A ferida verdadeira ainda estava por vir. A verdade raramente chega como um estrondo. Às vezes, ela se aproxima silenciosa, vestida de indiferença, até que finalmente você a encara e entende que tudo o que acreditava era apenas uma sombra do real. Para mim, essa verdade chegou numa tarde chuvosa, quando encontrei algo que nunca deveria ter visto, e que mudou completamente a forma como eu enxergava Camila. Naquela época, eu já estava vivendo na casa de Daniel, e Camila havia quase 1 ano. O dinheiro da minha aposentadoria, fruto de décadas trabalhando como assistente em um escritório de advocacia, tinha se transformado no colchão financeiro que eles usavam para sobreviver. Eu dizia que não era nada, que fazia por amor, e fazia mesmo. O que eu jamais imaginei é que meu amor estava financiando algo que eu nunca teria aceitado. A primeira suspeita apareceu de forma boba. Eu fui ao mercado comprar ingredientes para o jantar, e quando fui pagar,
O cartão que eu havia deixado com Camila para emergências não passou. Estranhei. Eu sempre controlava minhas contas direitinho. Perguntei a ela quando cheguei. Camila, você usou o cartão este mês? Ela nem levantou os olhos do celular. Usei uma coisinha ou outra, por quê? Porque deu saldo insuficiente. Ela riu. Ah, Irene, deve ter sido o mercado mesmo. Às vezes dá erro, mas algo no tom dela me incomodou. Não foi a frase em si, mas a naturalidade com que tratou aquilo. Como se o dinheiro que eu tinha guardado por anos fosse mera poeira. Como se eu fosse apenas uma conta bancária ambulante. No dia seguinte, enquanto ela tomava banho, o celular dela vibrou na mesa da cozinha. Eu não sou mulher de mexer em coisas alheias. Aprendi desde cedo que privacidade é sagrada. Mas aquela mensagem apareceu na tela bloqueada, clara o bastante para me atingir como um soco. Vai rolar o combo deluxe hoje? Amei a última compra. KK. Eu franzi o senho. Combo deluxe? E quem assinava a mensagem era uma loja de artigos de luxo numa rede social. Algo não fazia sentido. Camila dizia que vivia de salário apertado, que só comprava o básico, que mal conseguia respirar com tantas despesas. Porém, naquela tarde, quando ela saiu para o trabalho, a dúvida martelou tanto na minha cabeça que eu precisei agir. Abri a gaveta dela, uma gaveta que ela sempre mantinha trancada, mas que naquele dia, por descuido, estava destrancada. Dentro encontrei caixas, muitas caixas. Perfumes importados, bolsas caras, sapatos que custavam mais do que eu ganhava em um mês no escritório. E no fundo da gaveta, a prova final. Faturas impressas, com meu cartão sendo usado para compras de valor absurdo. Eu me sentei na cama dela com as mãos tremendo. A ficha foi caindo devagar. Eu, que tentava tanto fazer parte daquela família, estava sendo usada. Eu tinha financiado cada uma daquelas compras, sem saber. Meu primeiro impulso foi chorar, mas não chorei. Eu respirei fundo, fechei a gaveta e me olhei no espelho. Ali, refletida, estava a Irene, que eles achavam fraca, mas também estava a Irene que eu realmente era. Uma mulher que já tinha superado a pobreza extrema, a solidão, a dureza da vida. Uma mulher que já havia enfrentado feridas profundas. Não seria uma nora ambiciosa que me quebraria. Quando Daniel chegou do trabalho naquela noite, pensei em abrir o jogo, contar tudo, mostrar as faturas. Mas antes que eu pudesse falar, ele abraçou Camila e a beijou na testa, dizendo: Meu amor, consegui a entrevista de emprego que você queria tanto. A gente vai conseguir melhorar de vida. Logo tudo muda. Ela fez uma expressão tão efusiva, tão melodramática, que até eu, sabendo da verdade, quase acreditei. Eu sabia, Daniel. Eu sabia que você ia conseguir. Você merece tudo. E ali, naquele teatro improvisado, eu entendi que se eu contasse a verdade naquele momento, ele não acreditaria em mim. Ele estava enfeitiçado pela narrativa que ela construía todos os dias. Então calei. Mas o silêncio tem peso, e o meu ficou cada vez mais pesado. Nos dias seguintes, comecei a observar melhor, e percebi padrões. Camila saía de casa sempre com bolsas diferentes, sempre com perfumes novos, sempre com maquiagens que eu reconhecia das embalagens escondidas. E toda vez que eu pedia o cartão de volta para conferir o saldo, ela inventava uma desculpa. Até que numa tarde de vento forte, a traição ficou evidente de forma irreversível. Eu havia chegado mais cedo do mercado e ouvi a voz de Camila na sala. Ela não percebeu que eu estava ali, quieta no corredor. Ela falava ao telefone. Claro que eu comprei com o cartão dela. Ela é velha, nem percebe. E mesmo se perceber, o Rafael nunca vai achar que eu seria capaz. Ele idolatra a mãe, acha que ela é um anjo. Ninguém suspeita da bruxa velha. Bruxa velha. Quando ouvi essas palavras, algo dentro de mim morreu e algo novo nasceu. Eu senti uma dor profunda, densa, que me fez segurar no batente da porta para não desabar. Mas a dor logo se transformou em algo que eu não sentia fazia muito tempo. Lucidez. Eu entendi que Camila não era apenas ingrata. Ela era cruel. Entendi que aquele não era apenas um abuso financeiro. Era emocional. Era psicológico. Era uma tentativa deliberada de me apagar. E eu não seria apagada. Quando ela desligou o telefone e me viu ali parada, ela empalideceu. Mas eu sorri. O mesmo sorriso que daria meses depois, no dia em que ela me expulsaria. Ela nunca entendeu aquele sorriso. Naquela tarde, porém,
Algo ficou claro como a chuva batendo na janela. Se Camila achava que eu era fraca, estava prestes a descobrir o quanto estava enganada. Eu nunca fui mulher de levantar a voz. Aos 63 anos, aprendi que gritar raramente muda algo, mas observar em silêncio, isso sim revela tudo que ninguém quer que você veja. E naquela noite, enquanto eu preparava o chá de camomila que costumava acalmar meus nervos, senti que algo no ar estava diferente, pesado, quase metálico, como se a casa inteira prendesse a respiração antes de testemunhar um desastre. O relógio da sala marcava 22h17 quando ouvi a porta bater com força. Não era comum Daniel chegar tarde, muito menos irritado. Seus passos ecoavam pela casa como marteladas, e por um instante pensei que estivesse machucado. Larguei a xícara e caminhei até o corredor, apoiando a mão na parede para equilibrar a ansiedade que já se insinuava no peito. Camila surgiu logo atrás dele, com a cara vermelha, os cabelos desalinhados, o vestido amarrotado. Parecia que tinha lutado com a própria noite. Ela me olhou como se eu fosse culpada de um crime que eu nem sabia qual era. Irene, disse Daniel respirando pesado, precisamos conversar. Agora. Aquela frase, que geralmente abre portas para confissões, me atravessou como gelo. Mas respirei fundo. Já suportara coisas piores, ou pelo menos era o que eu achava. Sentamos na sala. Daniel tremia. Camila caminhava de um lado para o outro, mordendo os lábios, claramente tentando controlar uma fúria que borbulhava dentro dela. E eu ali, entre os dois, como alguém segurando fios desencapados de uma briga prestes a explodir. Foi Daniel quem falou primeiro. Mãe, hoje eu descobri algo sério. O coração bateu tão forte que senti latejar nos dedos. Do que você está falando, meu filho? Ele passou as mãos no rosto, sem coragem de me encarar. A Camila, a voz dele falhou. Esteve me traindo. Demorei alguns segundos para entender. E quando entendi, meu primeiro impulso não foi raiva, foi tristeza. Uma tristeza funda, quase sem nome, como se uma porta que eu mantivera fechada por anos tivesse sido arrombada. Olhei para Camila. Ela não negou. Pelo contrário, ergueu o queixo. Irene, eu não vou me explicar para você, disse ela, cuspindo as palavras como pedras. O problema é entre mim e o Daniel, mas eu sabia que não era. Não mais. Porque tudo aquilo envolvia não só os dois, mas a minha vida também. A vida que eu havia colocado em pausa, as economias que entreguei sem hesitar, a casa que ofereci sem exigir nada em troca. De repente percebi. Eu havia financiado o casamento deles, a casa deles. E agora, ironicamente, a traição dela. Daniel estava devastado, os olhos inchados como os de um menino que teve o mundo arrancado das mãos. Ele tremia. E eu segurei sua mão, como quando ele tinha 5 anos e não conseguia dormir depois de um pesadelo. Mas Camila não suportou a cena. Ai, Daniel, por favor, ela gritou. Você sempre corre para sua mãe. Sempre esse drama. Eu estava cansada. Você vive ocupado, atolado de trabalho, e ela sempre aqui, rondando a casa como se fosse dela. A casa é dela! Daniel rugiu. Aquela resposta ecoou pelas paredes, uma verdade tão simples e tão esquecida. Mas Camila não recuou. Os olhos dela brilhavam de ódio. Pois devia ser minha, disse ela, aproximando o rosto do meu. Se você não estivesse sempre aqui, sempre opinando, sempre se metendo, eu nunca me meti, respondi calmamente. Só ajudei no que pude. Exatamente, ela berrou. Você ajudou demais! E sabe o que acontece quando alguém ajuda demais? Quando paga tudo, quando resolve tudo, quando aparece como a santa boazinha, a gente sufoca. Camila aproximou-se tanto que senti o cheiro forte do perfume misturado ao álcool. Você fez o Daniel depender de você. Fez eu parecer ingrata. E eu nunca pedi sua ajuda. Nunca quis você aqui. Daniel ficou de pé num pulo. Camila, pelo amor de Deus, para. Mas ela não parou. Virou-se para mim com um sorriso torto, maldoso. E quer saber? Sibilou. A culpa do meu erro é sua. A culpa da traição era minha. O absurdo da acusação me atingiu primeiro como choque, depois como uma vontade profunda de rir. Mas não ri. Mantive a postura. É o que mulheres de 63 anos fazem. Sustentam a própria dignidade, mesmo quando todos ao redor tentam arrancá-la. Daniel mandou Camila se calar. Ela gritou mais. Ele gritou de volta.
A discussão escalou como fogo em palha seca. E aí veio o estopim. Camila, fora de si, apontou para a porta. Sai da minha casa, Irene! Ela urrou. Sai agora! Vai embora, sua bruxa velha! Silêncio. Daniel ficou pálido. Eu respirei devagar. Muito devagar. Porque se respirasse rápido, poderia tremer. E eu não queria tremer. Não na frente dela. Quando finalmente falei, minha voz era tranquila demais para aquela situação. Eu vou sair. Daniel tentou impedir, mas ergui a mão. Está tudo bem, meu filho. Camila sorriu, achando que tinha vencido. Coitada. Porque naquele momento, naquele exato segundo, algo dentro de mim se alinhou. Como se peças antigas, que eu guardara por décadas, finalmente se conectassem formando um plano que até então eu não sabia que tinha. Eu sorri, e naquele sorriso estava a promessa silenciosa de algo grande, algo que ninguém ali seria capaz de prever, nem mesmo eu, até aquele instante. Quando fechei a porta atrás de mim naquela noite, depois de ser expulsa com o ódio de quem enxerga inimigos onde só existia amparo, o ar frio bateu no meu rosto como um lembrete. Eu estava sozinha outra vez. Mas não era a solidão de antes, aquela silenciosa que abraçávamos quase com resignação. Era outra. Uma solidão afiada, desperta, pulsante. Uma solidão que libera espaço para algo novo crescer. Caminhei até o portão com passos lentos. Não por fraqueza, mas para ouvir meus próprios pensamentos se reorganizando dentro da cabeça, como soldados recebendo ordem. Daniel ficou parado na sala, paralisado entre proteger a mãe e manter o casamento. Eu não o culpei. Só senti o peso do amor que ainda tinha por ele. Um amor tão grande que era capaz de suportar até os erros dele. Esse amor, aliás, seria peça importante no meu plano. Mas eu ainda não sabia disso. O vento daquela noite parecia conversar comigo. Atravessou a rua silenciosa, mexeu em alguns papéis na calçada e me trouxe o cheiro distante de chuva. Eu sempre gostei de sentir o clima mudando. Me lembra que tudo muda, inevitavelmente. Pessoas, casas, vidas. E às vezes, mudanças são empurrões do destino. Desci a rua devagar e quando virei a esquina, finalmente permiti que meu corpo relaxasse. Não chorei, não tremi, não me quebrei. Não havia mais espaço para isso. Eu estava enxergando tudo com uma clareza assustadora, quase cruel. Era como se minha mente tivesse ligado um interruptor interno. Agora basta. Agora sou eu por mim mesma. Minha casa ficava a apenas 4 quarteirões dali. Era pequena, modesta, com o jardim que eu mesma cuidava e a varanda onde tantas vezes me sentei para bordar ou ler. A casa que eu havia deixado de lado para morar com Daniel e Camila quando eles precisaram. A casa que nunca deveria ter sido abandonada. Quando abri a porta e liguei a luz, o silêncio me deu boas-vindas. E naquele instante, só naquele instante, senti meu peito queimar. Não de dor, mas de frustração acumulada. Como fui boba, como fui ingênua, como deixei que me usassem, me humilhassem, me diminuíssem. Tudo em nome de um amor que para eles se traduzia apenas em conveniência. Pendurei a bolsa no gancho ao lado da porta, tirei os sapatos e caminhei até a cozinha. Fui preparando meu chá de camomila enquanto minha mente percorria cada detalhe dos últimos meses. Cada centavo que entreguei. Cada noite que cedi meu sono para ajudar, cada humilhação disfarçada de piada, cada olhada atravessada da Camila, cada reclamação que Daniel fingia não escutar. E então, enquanto o chá esquentava, senti a decisão surgir dentro de mim como uma onda, calma, mas devastadora. Eu não seria mais a mulher que sempre cede, sempre entende, sempre engole o que sente. Não, eu seria outra Irene. Uma Irene que sempre existiu, mas que estava adormecida. Puxei a gaveta de documentos. Tirei a pasta azul, onde guardava todos os comprovantes da casa. Financiamento, IPTU, reformas, escritura. Cada detalhe da casa deles estava ali. Inclusive o contrato que eu assinei quando comprei o imóvel com o meu próprio dinheiro, colocando temporariamente no nome do Daniel por causa das facilidades bancárias. Um erro, claro. Mas um erro que eu corrigi meses depois, transferindo tudo para o meu nome novamente. Um processo que eles nem perceberam, porque estavam ocupados demais vivendo suas vidas. A casa onde eles moravam era minha, legalmente minha. Cada parede, cada telha,
Cada centímetro daquela falsa casa deles era fruto do meu trabalho, da minha aposentadoria, do suor que derramei em décadas de esforço. Sentei na mesa, coloquei a pasta diante de mim e sorri. Não um sorriso de vingança pura, mas de entendimento, de recuperação, de retomada. Eles me expulsaram de uma casa que me pertence. Eles me humilharam dentro de um lar que eu construí. Eles cuspiram no prato que minha vida inteira cozinhou. E agora eles iriam aprender. Mas não pensei em despejo, não pensei em processo. Pensei em algo maior, mais profundo, mais certeiro. Algo que reorganizaria tudo. Não só a casa, não só as finanças, mas os sentimentos, as posições, os papéis que cada um desempenhava. Queria justiça, não destruição. Embora a justiça, às vezes, passe por caminhos que os outros chamam de crueldade. Abri meu caderno de capa marrom, aquele onde, por hábito, anoto tudo o que é importante, e comecei a escrever, palavra por palavra, nome por nome, passo por passo. Meu plano não seria impetuoso, seria calculado, silencioso, inteligente, como as mulheres da minha geração aprenderam a ser. Quando terminei a primeira parte, fechei o caderno, encostei-me na cadeira e tomei o último gole do chá. O gosto amargo no fundo da xícara me fez sorrir. A vida estava me dando uma segunda chance. E dessa vez, eu não deixaria ninguém pisar nela. Voltar para casa naquela noite me trouxe mais do que paz. Trouxe lembranças. E lembranças, quando bem examinadas, revelam segredos que nem sempre estamos preparadas para revisitar. Mas eu estava. Talvez pela primeira vez em muitos anos. Sentei-me na poltrona bege da sala, aquela que herdei da minha mãe. E foi ali, envolta pelo cheiro suave de lavanda que ainda impregnava o tecido, que a memória se abriu como um armário antigo que eu evitava tocar. Eu tinha um plano, sim, mas antes de executá-lo, precisava reviver a origem de tudo. Meu nome, Irene. Meu pai sempre dizia que era um nome forte, ainda que soasse delicado. Significava paz, ironia talvez. Porque a paz que sempre carreguei não era a paz dos mansos, mas a paz dos que seguram tempestades consertando telhados enquanto todos dormem. A paz de quem engole o que sente para não ferir ninguém. A paz de quem sustenta o mundo dos outros enquanto o próprio desmorona em silêncio. Mas havia outra coisa sobre o meu nome, algo que quase ninguém sabia. Quando meu marido morreu, há 24 anos, deixei para trás não só a vida que tínhamos, mas também uma herança que me custou noites insones e coragem para enfrentar pessoas que juravam que eu não merecia nada. Meu marido trabalhava com investimentos, nada grandioso, nada espetacular, mas o suficiente para deixar uma reserva considerável. Só que parte desse dinheiro estava preso em aplicações que exigiram anos de disputas jurídicas. Só consegui resolver tudo depois de muito tempo e muito silêncio. Dinheiro que ninguém sabia que existia. Nem mesmo Daniel, e eu tinha minhas razões para esconder. Quando meu filho cresceu, percebi que ele era generoso demais com as pessoas erradas. Quando conheceu Camila, bastaram poucos meses para que eu percebesse o brilho nos olhos dela. Não o brilho do amor, mas o brilho da ambição. Era uma menina bonita, inteligente, persuasiva e acostumada a conseguir o que queria. Daniel caiu de cabeça. Eu, com minha intuição de mãe, observei tudo de longe, rezando para estar enganada. E como toda mãe que tenta se convencer do contrário, decidi guardar meus medos. Guardei meu dinheiro, guardei meu passado, guardei minha verdade e usei só o necessário. A casa, por exemplo, eu comprei com uma parte pequena do que possuía. Daniel achava que era o resto da minha aposentadoria e deixei que acreditasse nisso. Afinal, não queria ser vista como banco, como cofre, como solução financeira de ninguém. Já havia gastado minha juventude sendo a solução emocional de muita gente. Mas naquela noite, ao folhear meus documentos, percebi algo ainda mais grave. Eu havia colocado no registro principal da compra da casa o meu nome inteiro, Irene Teresa Albuquerque de Moraes. E isso não parecia importante até aquele instante, mas era. Porque aquele nome carregava não apenas minha identidade, mas também todos os investimentos, fundos, bens e movimentações herdados do meu marido. Tudo vinculado ao meu CPF. Tudo registrado. Tudo impecavelmente protegido e inacessível para qualquer pessoa que tentasse se aproveitar de mim.
E Camila? Bem, Camila tinha o hábito terrível de vasculhar documentos. Eu sabia disso. Já vira ela mexendo em gavetas quando achava que ninguém estava olhando. Procurando? Descobrindo? Avaliando? Nunca soube ao certo. Ela tinha aquela mania de curiosidade maldosa, aquela que vasculha só para medir a fraqueza alheia. E naquele exato momento, senti algo gelado atravessar meu estômago. Talvez ela já tivesse visto algo. Talvez já tivesse percebido que meu nome não era apenas o de uma sogra simplória que vivia da aposentadoria. Talvez já soubesse que havia mais, muito mais, guardado, protegido, escondido. E de repente tudo se encaixou. A hostilidade crescente, as farpas, as acusações veladas, os olhares que ela dava nas paredes como quem avalia um patrimônio, as brigas que ela provocava com o Daniel sempre que eu estava presente. E o golpe final, expulsar-me da casa que ela acreditava que um dia seria dela. Senti uma chama subir dentro de mim. Não raiva, não ódio, mas lucidez. Uma lucidez cortante, certeira, quase perigosa. Camila não me expulsou apenas por impulso. Camila me expulsou porque acreditava, ou temia, que eu era um obstáculo para algo maior. E se ela tivesse descoberto as propriedades no meu nome, seria capaz de qualquer coisa, incluindo transformar Daniel contra mim, incluindo tentar arrancar, aos poucos, o que construí com anos de dor e suor, incluindo me humilhar para me enfraquecer. Mas ela não sabia de uma coisa. Aquele nome que ela tanto odiava, Irene Teresa, carregava mais do que patrimônio. Carregava uma história de luta, de guerra, de perdas que me transformaram. Carregava raízes que ela nunca conseguiria arrancar. E se ela queria guerra, guerra ela teria. Fechei a pasta devagar, com o cuidado de quem fecha um livro sagrado. Levantei-me, ajeitei os óculos e caminhei até o espelho do corredor. Olhei minha própria imagem. Meus cabelos grisalhos, minhas rugas fundas, meus olhos cansados, porém atentos. E ali, olhando para mim mesma, senti a força que vinha sendo construída em silêncio durante décadas. Eles nunca entenderam quem eu sou, mas agora vão entender. Ainda havia gentileza em mim, ainda havia amor, mas agora havia estratégia. E essa combinação, quando nasce numa mulher de 63 anos que foi humilhada, vira algo indomável. Meu nome, minhas posses, minha história, agora seriam minhas armas. E o plano finalmente começava a tomar forma nítida, afiada e inevitável. Acordei na manhã seguinte com uma serenidade que quase assustava. O sol entrava pelas frestas das cortinas, formando faixas douradas no chão da sala. Passei a mão pelo cabelo, respirando fundo. Havia dormido bem, talvez melhor do que em meses. E era curioso perceber isso depois de uma noite em que fui expulsa da própria casa que comprei. Mas a verdade é que quando a gente abre os olhos para quem realmente está ao nosso redor, algo dentro de nós se liberta. E eu estava livre. Pela primeira vez em muito tempo. Preparei um café forte, sentei à mesa com o meu caderno marrom e revisei o plano que havia começado a escrever na noite anterior. Tudo estava ali, em linhas firmes. Datas, documentos, estratégias, consequências calculadas. O tipo de clareza que só amadurece depois de anos, levando pancadas e ficando quieta. Mas a vida, às vezes, decide dar empurrões inesperados. E naquele dia, o empurrão veio em forma de uma ligação. Era Daniel. A voz dele estava trêmula, fraca, quase irreconhecível. "Mãe, a senhora pode vir aqui? Por favor." Ele respirou fundo. "Está acontecendo uma confusão. Uma grande confusão. Confusão. É claro. Camila sempre foi especialista em transformar culpa em espetáculo. Terminei meu café, vesti minha blusa azul marinho, a que me fazia sentir mais firme, e fui caminhando até a casa que, tecnicamente, ainda era minha. Quando cheguei, ouvi gritos antes mesmo de bater na porta. Daniel e Camila discutiam como dois desconhecidos presos na mesma tempestade. A voz dela era a mais alta, claro. Estava descontrolada, cuspindo palavras como quem lança pedras. Bati na porta 2 vezes. Daniel abriu. Ele me olhou com um misto de alívio e vergonha. "Mãe, desculpa por ontem. Eu devia ter te defendido. Eu..." Pousei a mão no braço dele. "Agora não, meu filho. Depois conversamos." Entrei. Camila estava no centro da sala,
com o cabelo preso de qualquer jeito e o rosto marcado de raiva e olhos quase histéricos. Quando me viu, soltou uma risada amarga. Ah, claro! Tinha que aparecer. Como sempre, né? Veio para se fazer de vítima. Eu dei 4 passos para dentro. Só 4. Mas senti a energia da sala mudar. Talvez porque, pela primeira vez, eu não era a Irene que cedia. Eu era a Irene que sabia exatamente o que fazer. Camila, vim aqui resolver o que precisa ser resolvido. Falei, com calma, mas sem gritos, sem ofensas. Ela riu de novo, alto, exagerado. Resolver? Resolver o quê, Irene? A senhora foi embora, a casa é minha e do Daniel. A senhora não tem mais nada aqui. Daniel fechou os olhos. Eu apenas respirei. Ah, chegou o momento. Peguei a pasta azul dentro da minha bolsa. A mesma pasta que escondi por tantos anos. A mesma pasta que guardava a verdade que mudaria tudo. Coloquei-a sobre a mesa com suavidade. Abri devagar. Camila, meu bem, você mesma disse ontem que queria que eu saísse da sua casa. Sorri. Então aqui está a primeira coisa que você precisa entender. A casa não é sua. Ela arqueou as sobrancelhas, confusa. Eu virei o documento para ela. Ela leu. Depois, releu. E então seus olhos se arregalaram. O que significa isso? Perguntou, a voz falhando. Significa que a casa está no meu nome, respondi, pronunciando cada palavra como se fosse parte de uma melodia ensaiada. Desde o início, Daniel arregalou os olhos também. Eu o encarei com ternura, mas firmeza. Filho, você sabe que eu sempre confiei em você. Mas Camila... Olhei para ela com aquele tipo de compaixão que dói mais do que qualquer ofensa. Camila nunca gostou de mim. E eu sabia que, se algo acontecesse, eu precisava estar protegida. Camila levantou-se num pulo. Você fez isso nas minhas costas! Você me enganou! Você nunca perguntou, respondi com serenidade. Ela começou a andar pela sala como um animal encurralado. Isso não é justo, gritou. Eu investi nessa casa. Eu decorei. Você decorou com meu dinheiro. Minha voz saiu baixa, porém tão precisa que ela empalideceu. Daniel olhou para mim atônito. Mãe, Por que a senhora nunca disse nada? Porque eu não queria humilhar ninguém, respondi. Mas ontem, me expulsaram. Me chamaram de bruxa velha, me trataram como se eu fosse um peso. E eu sou muitas coisas, Daniel, mas peso nunca fui. Camila bateu com a mão na mesa. Você não pode fazer isso. Eu tenho direitos. Eu suspirei. Tem razão. Por isso vim avisar pessoalmente antes de qualquer medida. Vocês têm 30 dias para sair da casa. O silêncio caiu como um trovão. Camila ficou parada, sem piscar. Daniel levou as mãos ao rosto, desabando numa cadeira. E eu ali, calma, serene, inteira. Camila tentou reagir. Eu vou processar você. Vou inverter isso. Vou mostrar quem você é de verdade. Sorri. Camila, meu amor, tente. Inclinei a cabeça, olhando-a nos olhos. Mas se fizer isso, os tribunais vão ter acesso à sua traição, ao seu histórico financeiro, às mensagens que Daniel me mostrou ontem. Virei-me para ele, que levantou a cabeça devagar. E a manobra que você tentou fazer ao procurar meus documentos no escritório. Sim, eu sabia. Toquei no porta-retratos na estante. As câmeras internas gravaram tudo. Camila ficou sem ar, literalmente. Um som curto e seco escapou da garganta dela. Daniel levantou-se, olhando para da esposa com horror. Você fez isso? Ela não respondeu. Não precisava. Ele já sabia. A humilhação dela não foi porque eu gritei. Não foi porque a expulsei. Não foi porque provei meu poder. A humilhação veio do fato de que, pela primeira vez desde que me conhece, ela não conseguiu me manipular. Perdeu o controle, perdeu o território, perdeu a narrativa e, pior do que tudo, perdeu a vantagem. Eu fechei a pasta, ajeitei os óculos e peguei minha bolsa. 30 dias, repeti com firmeza. E Daniel, você sabe onde me encontrar caso precise de um lar temporário. Saí da casa com passos tranquilos. Atrás de mim, o caos se instalava. À minha frente estava apenas a estrada limpa de quem finalmente escolheu a si mesma. 30 dias. Dei exatamente esse prazo. Não um a mais, não um a menos. E durante aquelas semanas, não houve um só dia em que eu não recebesse uma ligação, uma mensagem ou até mesmo uma tentativa de visita surpresa de Daniel.
Camila, curiosamente, permaneceu em silêncio absoluto. Talvez por vergonha, talvez por ódio, talvez porque soubesse que qualquer palavra mal colocada poderia piorar ainda mais sua situação. Mas o silêncio dela não me abalou. Pelo contrário, só reforçou a certeza de que meu plano estava funcionando. Na manhã do 29º dia, acordei antes do sol. Vesti meu vestido verde que sempre me fazia parecer mais alta. Passei um batom discreto e coloquei meus brincos de pérola. Não para ostentar, não para provocar, mas porque é assim que uma mulher que finalmente tomou as rédeas da própria história deve se apresentar ao mundo, inteira. Preparei um café forte, sentei na varanda e observei o céu desbotado. O vento trazia um frescor raro, como se o próprio universo estivesse me desejando bom dia. E era simbólico, porque aquele seria o dia crucial. O dia em que, depois de anos sendo subestimada, eu finalmente mostraria quem sempre fui. Não apenas para Camila, não apenas para Daniel, mas para mim mesma. Às 9 em ponto, caminhei até a casa deles. Minha casa. A casa que meu dinheiro sustentou, que meu nome protegeu, que minhas mãos ajudaram a levantar. A rua estava tranquila. Crianças brincavam a poucos metros. Um cachorro latia ao longe. E enquanto eu me aproximava, percebi algo que me chamava a atenção. O portão estava entreaberto. Toquei a campainha 2 vezes, mas foi Daniel quem surgiu na porta. Ele parecia cansado, olhos fundos, barba por fazer, uma expressão de alguém que não dormia havia dias. "Mãe", disse ele, a voz falhando. "Entra. A gente precisa conversar antes de a Camila aparecer." As palavras dele já diziam tudo. Entrei e me sentei na mesma sala onde semanas antes fui expulsa. A mesma sala onde meu nome foi cuspido como insulto. A mesma sala que hoje testemunharia algo completamente diferente. Daniel se sentou à minha frente, inquieto. "Eu não sabia de nada, mãe." Olhou para as mãos, apertando os dedos. "Eu realmente não fazia ideia de que a casa era sua, de que tudo estava no seu nome. Eu sei que não sabia, meu filho." Minha voz saiu tranquila. "Mas também sei que, em muitos momentos, você preferiu não ver." Ele respirou fundo, doendo. "Eu errei, mãe. Eu devia ter te protegido, ter te defendido, ter dito alguma coisa quando ela te humilhou." Ele levantou os olhos, marejados. "Mas eu não disse. Eu permiti que aquilo acontecesse. Aquela confissão, dita com tanta sinceridade, foi um golpe doce. Doeu e curou ao mesmo tempo." "Daniel..." Coloquei a mão sobre a dele. "Você é meu filho, e filhos erram. Mas o importante é assumir. O importante é crescer." Ele assentiu, apertando minha mão como quem segura um bote em mar aberto. Mas antes que eu pudesse continuar, ouvi a porta da frente bater com força. Camila entrou. E, como sempre, entrou fazendo barulho. Irene. Ela disse meu nome com desprezo, mas não com a coragem teatral que costumava ter. "Vejo que veio fiscalizar a mudança. Não se preocupe, já estamos quase saindo." Olhei para ela. Camila estava abatida. O rosto sem maquiagem, os cabelos presos às pressas, uma expressão que misturava raiva e desespero. "Vim apenas finalizar o processo", respondi. "Garantir que tudo esteja em ordem." Ela riu, sarcástica. Mas havia algo quebrado naquela risada. "Em ordem? Depois de destruir meu casamento, minha vida, minha casa?" Daniel se levantou num pulo. "Nossa casa?" Ele apontou para mim. "Você expulsou a minha mãe daqui. E agora quer se fazer de vítima?" Camila ficou pálida. Eu estava nervosa. Ela provocou. Ela sempre provocou. "Eu nunca te provoquei, Camila", respondi, mantendo o tom calmo. "Só existi. E isso sempre te incomodou." Ela travou. Não soube responder. As lágrimas vinham, mas ela tentava segurá-las com a mesma força com que segurava a própria arrogância. Foi nesse instante que percebi. Ela não estava apenas humilhada. Estava derrotada. E não por mim, mas pelas consequências das próprias ações. Caminhei até a mesa e coloquei o envelope que havia trazido. "Aqui estão os documentos finais." Deslizei o envelope para ela. "A casa volta a ser ocupada por mim a partir de amanhã. Vocês têm até hoje às 18 para retirar o que falta." Camila abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia algo que ela não esperava. Não apenas o aviso de desocupação legal, mas também uma carta escrita à mão por mim.
Ela leu em silêncio. Seus olhos se moveram rápido, depois devagar, depois travaram. Quando terminou, levantou o rosto completamente transtornada. "Por que você escreveu isso?" gritou. Sorri, com uma serenidade que a desarmou. "Porque, apesar de tudo, eu quis que você soubesse a verdade. Eu nunca te odiei, Camila. Eu realmente tentei te amar, tentei te acolher, tentei ser sua família, mas você confundiu gentileza com fraqueza e confundiu meu silêncio com submissão." Ela voltou a ler a carta, desesperada. Ali, eu dizia tudo o que ela nunca imaginou, que vi seu sofrimento, sua insegurança, seu medo de perder tudo, que entendi que suas atitudes vinham de um vazio muito maior do que ela admitia. E concluía: "Mas o fato de eu compreender sua dor não significa que eu permitirei que você destrua a minha." Camila começou a chorar. Não era choro de cena, não era teatral, era cru, era real. Daniel a observava em silêncio, e eu apenas fiquei ali, firme como nunca. "Agora vocês sabem quem eu sou", falei por fim. "A Irene que vocês subestimaram não existe mais. Hoje vocês estão olhando para quem eu sempre fui, só que agora, sem medo de mostrar." Camila não respondeu. Daniel apenas me abraçou. Um abraço longo, apertado, cheio de arrependimento e amor. Saí da casa sem olhar para trás. E naquele instante, senti que algo dentro de mim se alinhava. Finalmente, depois de décadas, como se meu coração tivesse encontrado, enfim, o lugar certo para repousar. Naquele dia, e só naquele dia, eu realmente mostrei quem sou. E descobri que isso bastava. A chuva fina que começou no fim da tarde parecia ter sido encomendada só para mim. Não uma tempestade dramática, não um sol triunfante, apenas aquele chuvisco suave, silencioso, que acompanha momentos importantes sem roubar a cena. Era quase poético. Depois de tudo que vivi, depois de cada humilhação engolida, depois de todos os dias em que fui tratada como invisível, ali estava eu, caminhando de volta para a minha casa, e pela primeira vez em muito tempo, com a sensação de que o mundo estava, enfim, no lugar certo. Quando cheguei ao portão, parei por um instante, não por hesitação, mas por reverência. Eu havia lutado por mim, e vencido. Abri o portão devagar. Aquele rangido familiar, antes tão comum, agora parecia uma sinfonia. Entrei. A sala estava vazia, silenciosa, com o eco distante da vida que eu mesma construí entre aquelas paredes. Ainda faltavam móveis, fotos, detalhes, mas não faltava mais aquilo que realmente importa: dignidade. Deixei a bolsa sobre a mesa e caminhei até a janela. O céu estava escuro, mas eu estava leve, muito leve. E então, meu telefone vibrou. Era uma mensagem. De Daniel. "Mãe, a Camila saiu. Deixou as coisas dela no caminhão e foi para a casa da irmã. Eu só queria te agradecer por não ter desistido de mim. Eu te amo." Demorei alguns segundos para responder, não por dúvida, mas por emoção. Meu filho, aquele mesmo que ficou calado quando eu fui humilhada, agora me falava com o coração aberto. Aquilo era mais valioso do que qualquer vitória jurídica. "Eu também te amo, meu filho. A gente recomeça juntos." Enviei. E sorri. Um sorriso longo, calmo, sincero. O sorriso de quem não apenas venceu, mas venceu do jeito certo. Horas depois, enquanto organizava algumas caixas que eles haviam deixado para trás, encontrei algo inesperado. Um envelope pequeno, sem nome, sem endereço. Parecia ter sido esquecido no fundo de uma gaveta. Abri, e dentro havia uma foto antiga. Eu, Daniel pequeno, e meu marido, quando ainda havia amor, antes de tudo azedar. Todos sorrindo, todos inteiros. Uma família como outra qualquer, antes das rachaduras aparecerem. No verso, uma letra que não era minha. "Ela tem mais força do que você imagina. Cuide dela." Reconheci a letra na hora. Do meu marido. Os olhos arderam. Não de saudade, mas de compreensão. Ele, de algum jeito, sabia que eu precisaria daquele lembrete muitos anos depois. Guardei a foto dentro do livro que ficava na mesa de cabeceira. E respirei fundo. Eu era forte. Sempre fui. Só demoraram para notar. No dia seguinte, acordei cedo. A luz da manhã atravessava a casa vazia como uma bênção silenciosa. Preparei café, abri todas as janelas e deixei o ar fresco entrar. O cheiro de recomeço tomou conta de cada canto.
Às 9, uma caminhonete parou em frente à casa. Era Paulo, o pedreiro que me ajudara em tantas reformas ao longo da vida. Um homem simples, honesto, que sempre teve um carinho especial por mim. Dona Irene, disse ele sorrindo. Recebi sua mensagem. Pronta para começar a reforma? Assenti. Mais do que pronta. Ele entrou, olhou ao redor e cruzou os braços. Vai ficar bonita de novo, como antes. Sorri. Não, Paulo. Vai ficar melhor do que antes, porque agora ela tem o dono certo. Ele riu concordando. Começamos por onde? Olhei em volta, respirando aquele momento que eu esperara tanto. Pelo que for mais difícil, respondi. Quero que tudo aqui reflita quem eu sou agora. E ali, com os primeiros golpes de martelo ecoando pela casa, começou minha nova vida. Sem medo, sem submissão, sem pedir permissão para existir. À tarde, fui até o jardim. As flores estavam descuidadas, algumas quase secas, outras fortes apesar de tudo. Abaixei-me, toquei a terra úmida e senti algo diferente. Uma espécie de renascimento. Como se aquelas plantas estivessem esperando por mim para voltarem a florescer. Enquanto retirava algumas folhas mortas, uma vizinha se aproximou. Dona Marta, aquela mesma que sempre teve a língua mais afiada do bairro. Então é verdade? Perguntou ela, com os olhos grandes. A casa voltou para a senhora? Levantei-me devagar, limpei as mãos na roupa e sorri. Voltou, sim. Sempre foi minha, no fim das contas. Ela me encarou por alguns segundos, surpresa com minha serenidade. Pois eu vou te contar, disse se aproximando. O povo todo está comentando. Dizem que a senhora deu uma lição que ninguém vai esquecer. Dei de ombros. Eu não queria dar lição nenhuma. Só queria minha paz de volta. Ela balançou a cabeça. Paz conquistada assim vale por 1000 vitórias. Sorri. Um sorriso cheio, cheio do tipo que nasce de dentro. E Dona Marta completou. A senhora saiu por baixo, mas voltou por cima. Quem ri por último, ri melhor. Finalizei. Ela sorriu, satisfeita. E eu também. Naquela noite, já deitada na minha cama recém-arrumada, olhei para o teto e deixei que o silêncio me envolvesse. Não era o silêncio da solidão. Era o silêncio da paz, da certeza de que eu tinha, finalmente, fechado um ciclo que por muito tempo me aprisionou. Pensei em Camila, não com rancor, não com desejo de vingança, mas com a nítida compreensão de que cada um colhe o que planta. E eu, depois de anos sendo tratada como terreno infértil, havia florescido. Eu sorri. Um sorriso lento, quente, vitorioso, porque naquele capítulo da minha vida, eu fui a única que riu por último. E ri muito melhor. Se você chegou até aqui, quero te agradecer do fundo do meu coração. Essa história que compartilhei com você não é apenas um relato de dores, mágoas e desilusões. É, acima de tudo, um convite para refletirmos sobre a força que existe dentro de cada um de nós, mesmo quando o mundo insiste em tentar nos diminuir. E agora que chegamos ao fim dessa jornada, quero te pedir algo muito especial. Se você gostou dessa narrativa, se em algum momento sentiu um aperto no peito, uma indignação, um nó na garganta, ou até mesmo aquele alívio gostoso quando a justiça finalmente aconteceu, então, por favor, inscreva-se no canal. Esse simples gesto faz muita diferença, porque é através dele que eu consigo entender que você quer continuar ouvindo minhas histórias e vivendo essas emoções comigo. Aproveita também e deixa o seu like, porque isso mostra para mim e para a plataforma que você apoia esse tipo de conteúdo e quer ver mais histórias intensas, cheias de reviravoltas, suspense, emoção e, claro, aquela pitadinha de vingança que todo mundo gosta quando é bem merecida. E eu quero muito saber uma coisa. De qual cidade você está me assistindo? Coloca aí nos comentários. Eu adoro ler cada um, conhecer um pouquinho de vocês, descobrir de onde vem essa comunidade tão maravilhosa que está sempre comigo nas minhas narrativas. Pode ser uma cidade grande, uma cidade pequena, do interior, da capital, não importa. O importante é que você está aqui, comigo, e eu quero te conhecer melhor. E já que estamos falando de comentários, me conta também o que você achou dessa história. Qual parte te tocou mais? Em qual momento você sentiu raiva, tristeza, medo ou satisfação? O que você faria no meu lugar? Sua opinião é muito importante para mim, porque é ela que me inspira a criar histórias cada vez mais fortes e emocionantes.
Se você ainda não compartilhou esse vídeo, aproveite e compartilhe com alguém que você acha que vai se identificar. Uma amiga, um familiar, alguém que já passou por uma situação injusta, alguém que precisa de uma história de superação para lembrar da própria força. Eu agradeço demais por você ter ficado comigo até o final. Significa muito mais do que você imagina. Eu sou Irene, e essa foi a minha história.